Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Eu estou vendo a Isabela. Está tremendo, né, Isabela? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai te usar poderosamente. Mais do que você imagina. Recebe que vem do alto. Aleluia. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim. Pensou em mim, me amou. Glória a Deus. Adore a Deus. Aleluia. 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 Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Se você não sabe, abre a sua Bíblia no Salmo 23. Se você sabe, pode só segurar aí. Aí se você não sabe, abre no Salmo 23. A palavra de Deus diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Podeis assentar. Eu vim orando esses dias todos sobre o que falar hoje na igreja. Eu quero agradecer aos irmãos. Nós estivemos em Nova York esse final de semana, até ontem, e chegamos hoje pela madrugada. Estive ali com o pastor Ron, o pastor Claudevan, Bruno. Ontem esteve lá conosco o André e o Daniel. E eu quero fazer menção aqui, irmãos, da presença do irmão Jorge e da irmã Marlene. Eles são os pais do Bruno, já bem conhecidos. E deu uma saudade. A irmã Marlene falou: eu vou correr lá enquanto ele ainda é solteiro, que ainda eu posso dar uns croques nele. Correu aqui para dar um abraço no filho. Vai voltar daqui a pouco, mas é da casa, é nosso, em nome de Jesus. Só está aí o irmão Jorge que fica fazendo mas logo logo vem. A Cristiane, que vem lá de Chicago, é nossa aqui também. Só está lá fazendo cera, mas logo vem também, em nome de Jesus. Amém? E
agradecer aos irmãos pelas orações. Por que mais que teve? Éramos nós, né? Que estávamos em New York. Quem mais? Alguns só vieram aqueles que a esposa deixou. Foi o que falaram para mim. Nada a ver com você, viu, Yuri? Glória a Deus. Os caras ficaram me apertando o Yuri. Falaram, o senhor não tem coragem de falar do púlpito? Eu falei, não, eu vou falar que a irmã Priscila não deixou o Yuri ir. Mas é assim mesmo, irmã Priscila, tem que mandar mesmo. Esses caras têm que aprender a obediência. Gente, é brincadeira. Mas é muito bom poder contar com as orações da igreja. Nós estivemos ali, irmãos, eu estou com a voz rouca, não porque eu fui para Nova York e preguei, mas porque eu já fui assim. Né? Uma virada de tempo aí, a sinusite não ajudou, e eu estou com a voz meio coisada, os irmãos me perdoem e me aguentem aí hoje, amém? Mas eu estava orando, e ontem eu vim confortavelmente na boleia de uma caminhonete. Viajei de lá das 10h30 até as 2h da manhã aqui em casa. Cheguei ali, eu não conseguia esticar o corpo para sair da caminhonete. Mas cheguei, glória a Deus. E eu vim, nos tempos que eu fechava os olhos, eu vim orando a Deus. E eu confesso para os irmãos que eu tinha um monte de coisa para falar para a igreja. Mas hoje de manhã, muito suavemente, o Espírito Santo falou comigo. E eu ainda dei até uma folheada na Bíblia aqui, assim, pensando em teimar, mas veio no meu coração, falei, não, fala isso hoje. Fala isso hoje. Eu quero falar com você este salmo que a gente conhece muito bem, e tudo que eu vou falar aqui não tem nada novo, eu só vou relembrar você. Nós estamos aqui, o irmão Bruno começou esse culto dizendo assim, hoje é o culto mais importante. E você pode dizer assim, tem culto importante? Tem. Esse aqui é o culto que nós celebramos. O Senhor Jesus disse, fazei isto, lembrai disto até que eu venha. Então, enquanto o Senhor Jesus não vem, nós estamos relembrando o sacrifício dele na cruz do Calvário. Escolhemos fazer isso uma vez por mês, e uma vez por mês, no primeiro domingo, nós celebramos isso e dizemos a Jesus que nós estamos aqui e que chegamos até aqui, amém? E eu quero, com muita simplicidade, falar um pouquinho para você deste salmo, deste salmista. Esse salmo é atribuído a Davi. Davi era pastor de ovelhas e ele sabia conduzir ovelhas, ele sabia cuidar de ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas desde criança. E por uma coincidência, esse final de semana falamos de Davi ali em Nova York, porque o tema falava de Davi. Em Atos 13:36 diz que quando Davi cumpriu o propósito de Deus quando Deus cumpriu o seu propósito na vida de Davi aqui, ele adormeceu e foi sepultado junto com seus pais. E Davi era um sujeito muito interessante, ele era um adorador, mas eu vou focar aqui em algumas coisas que eu quero que você saiba, especialmente hoje na mesa do Senhor. Davi, ele escreve esse salmo em adoração a Deus, conhecendo o seu Deus. Aliás, a adoração permeava a vida de Davi. A adoração estava dentro dele. Ele aprendeu a adoração onde ninguém aprende. Ele não aprendeu a adoração aqui no altar. Ele aprendeu a adoração lá no pasto, de trás das malhadas, lá onde ninguém via. A sua assistência ou a sua audiência não era de um grupo de pessoas aplaudindo, não era um grupo de pessoas dando like ou fazendo uma subscription no seu canal. Não era quantos likes ou coraçõezinhos você vai ter porque você cantou bem. Davi era um adorador. Davi não adorava a Deus só nos momentos que ele estava bem. Davi adorava a Deus nos momentos em que ele estava mal também. E você pode ver isso nos Salmos. Algumas vezes, como no Salmo 42, ele começa cantando: por que está abatido a minha alma? E por que te abates dentro de mim? Mas ele diz assim no final do Salmo: eu ainda o louvarei e esperarei nele. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia e conhecia muito bem o Senhor. E é por isso que ele escreve esse salmo. Ele começa falando sobre o seu Senhor.
E ele não tinha muito como relacionar as coisas, então ele relaciona com aquilo que ele conhecia. E ele começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. Por que ele diz isso? Porque ele sabia o que era conduzir ovelhas. Ele sabia o cuidado que ele tinha que ter com ovelhas. E deixa eu te dizer uma coisa: ele só é pastor daquele que ele é Senhor. Se ele ainda não é Senhor da sua vida, ele não pode ser o pastor da sua vida. Se você quiser ter Deus como o seu Senhor, você precisa aceitá-lo, melhor, como seu pastor, você precisa aceitá-lo como seu Senhor. Muita gente quer que Deus dirija, muita gente quer que Deus faça, muita gente diz: o nosso Senhor daqui, o nosso Senhor dali, mas nunca se rendeu ao senhorio dele. Quer que ele dirija a sua vida, quer que ele faça por você, você precisa se render a ele como Senhor. Você precisa sair daqui hoje dizendo assim: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Mas ele fala isso e ele começa a explicar por que ele diz isso. Esse hino é lindo. Ele começa a explicar e ele diz: porque ele é o meu Senhor, nada me faltará. Ele sabia bem do que ele estava falando. Um bom pastor não abandona a ovelha. Um bom pastor cuida das suas ovelhas. O próprio Jesus conta a parábola de uma ovelha. Na verdade, ele cita 100, mas ele fala de 99 que ele deixou no aprisco. E porque uma faltava, ele saiu e foi buscá-la. Ele saiu e foi encontrá-la. O bom pastor, ele cuida da sua ovelha. O bom pastor, ele é aquele que faz de tudo e enfrenta o mal, o perigo, pela sua ovelha. E Davi sabia disso, porque ele era assim. No momento em que ele estava talvez cuidando das suas ovelhas, adorando a Deus, é isso que ele diz lá para o rei Saul em 1 Samuel capítulo 17. Ele vai enfrentar, ou se voluntaria para enfrentar um gigante. E o rei diz assim: mas você, rapaz, com essa sua vestimenta aí, com esse seu embornalzinho aí, com essa sua funda, com esse seu cajado, o que você acha que você vai fazer? E ele diz assim: olha, rei, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e veio um leão, e o leão atacou as ovelhas, e eu enfrentei o leão. Eu peguei o leão e eu fui contra ele, dei contra ele, e eu venci o leão. Um outro dia, rei, veio um urso, e você não sabe o tamanho daquele urso, mas eu fui contra o urso, e eu dei no urso, e eu derrotei o urso. Nós vencemos as batalhas, é quando ninguém está vendo. E Davi sabia que não era pela sua própria força, mas o próprio Senhor, o próprio pastor havia dado condições dele vencer a batalha. Davi, ele diz: o Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará. Meus irmãos, ser guiado, ser dirigido por esse pastor é muito bom. É muito bom. Passamos por momentos difíceis, mas não tem nada como ser guiado por Deus. Só afirma que o Senhor é o bom pastor, é o meu pastor, quando você sabe e confia nesse Senhor. Quando você já teve que passar por situações que não tinha jeito. Não tem jeito, não vai dar. Eu sei, aqui agora a casa caiu, agora acabou. Quantas vezes nós estamos sozinhos, nós estamos passando por problemas, especialmente os homens do altar, que não tem muitos amigos, tem muitos amigos, mas não tem muitos ouvidos, porque não é tudo que a gente fala. Às vezes você se sente sozinho, às vezes aperta o calo, mas você pode dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E Ele manda a provisão, Ele manda a proteção. Esse mesmo salmista aqui, ele disse: o Senhor é o meu escudo,
E o Senhor é o meu broquel. O broquel era um escudo grande assim, ó, do tamanho da pessoa, que protegia o corpo todo, que os soldados de linha de frente usavam. Ele dizia: o Senhor é o meu escudo, mas o Senhor é também o meu broquel. O Senhor é o meu baluarte. O Senhor é o meu guia. O Senhor é o meu ajudador. O Senhor é o meu rochedo forte. O Senhor é a brilhante estrela da manhã. O Senhor é o meu pastor. Esse Senhor que não nos abandona, é dele que eu vim falar aqui hoje. É de um Deus que não nos deixa, que quando parece que vai acabar tudo, Ele entra com a providência, Ele entra com a mão forte, Ele entra com um cajado. Às vezes Ele vai entrar com vara, nós vamos ver isso aqui hoje, mas Ele é o seu pastor. Amém? Aleluia. Ele continua dizendo: Ele é o meu pastor e portanto Ele faz me deitar em verdes pastos. Aqui, irmãos, eu não quero demorar muito aqui, porque eu tenho um outro foco na mensagem, mas eu não posso deixar de dizer. Porque o salmista não diz assim: Ele faz-me comer em verdes pastos. Você não achou estranho isso aqui nunca? Ele não me faz comer em verdes pastos, Ele faz-me deitar em verdes pastos. Além dele me dirigir a verdes pastos para alimento, a ovelha é um bicho estressado. E eu vou te explicar, ele é um bicho naturalmente agitado e inseguro. Ovelha não deita fácil. Para você ter uma ideia, quando muda o pastor do rebanho, elas demoram muito tempo para pegar confiança nele. Porque a ovelha, não sei se você já viu um vídeo no YouTube, que 2 ou 3 pessoas chamam as ovelhas e elas não estão nem aí. Quando o pastor fala, elas vêm todas. Tem um vídeo assim no YouTube, um dia você pode assistir. É interessante que Jesus sabia, ele diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem e elas me seguem. Porque a ovelha, ela reconhece só a voz do seu pastor. Ovelha que é ovelha, não vai atrás de qualquer um, não vai atrás de qualquer coisa nova que aparece. A ovelha reconhece a voz do pastor. E quando Deus investe o pastor com autoridade, a ovelha sabe que pode confiar. Quando o pastor faz que nem Josué fez, e os anciãos de Israel dizem para ele assim: olha, Josué, deixa a gente te falar uma coisa. Se você fizer como fez Moisés, e se o Senhor for contigo como foi com Moisés, e você observar todas as leis dessa escritura, nós vamos te seguir. E tem mais: quem desobedecer a gente mata. O negócio é forte. Porque existe autoridade, porque existe uma voz que o Senhor dá ao pastor, e a boa ovelha segue o seu pastor. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não é o pastor Naline não. Não é o pastor Ron, não é o pastor Claudevan, não é qualquer pastor que esteja aqui, é o pastor. O homem que Deus chama para apacentar o rebanho, Deus investe nele a autoridade do céu. Eu tenho falado nos obreiros, e falei com alguns obreiros, eu falei: pastor, quando ele assume a igreja, Deus coloca nele 2 coisas: autoridade do céu, visão do céu e coração para a igreja. Você pode nunca ter amado uma ovelha que você talvez nunca nem viu. O dia que Deus te levanta como pastor, você passa a conhecer a cada uma delas. Você passa a entender cada uma delas. Você passa a amar cada uma delas e a cuidar de cada uma delas. Porque o Senhor Deus colocou em você autoridade investida para ser pastor, mas Ele também colocou a igreja no seu coração. E isso é maravilhoso. Ele diz assim: deitar me faz em verdes pastos. Ovelha pode demorar um pouquinho para conhecer o pastor, mas o que Davi está dizendo aqui, que o meu Deus, o meu pastor, ele é tão bom, que eu sinto uma segurança nele. Eu vou comer, além de eu comer verdes pastos, eu deito sossegado. Sabe por que eu deito sossegado? Eu vou lá no rebanho de Davi e vou caracterizar aqui uma das suas ovelhas. Chegou uma ovelha nova no rebanho, pastor Claudevan, e ela está meio arisca. As outras ovelhas chegam nela e falam assim: não, pode confiar no pastor Davi. Pode?
Mas sabe, né, a gente, como que é a personalidade, eu sou nova aqui, pode confiar. Mas por quê? Rapaz, um dia veio um urso. Esse pastor, ele não pensou na vida dele. Ele voou na goela do urso. E ele nos defendeu. Outro dia veio um leão, ele quase pega uma de nós. Mas ele estava pronto, ele foi com cajado, ele ficou doido, ele foi para cima, ele defendeu o rebanho. Esse pastor, ele tem um amor pelo rebanho. Olha, pode deitar aqui nos verdes pastos, pode confiar. Se o Senhor é o teu pastor, você pode confiar, você pode descansar, você pode ficar tranquilo, porque Ele está no comando da sua vida. Esse é o nosso pastor. E ele diz aqui, e por águas tranquilas. Eu ouvi o relato de um pastor de ovelhas. Nas montanhas escocesas, ele saía com o seu rebanho, elas comiam, e ele tinha que levá-las para beber água. Só que córrego, corrente, muito corrente, elas não bebem. Elas não bebem. Muitas vezes eles tinham que criar com pedras uma barreira para a água vir, ficar tranquila ali onde elas vão beber. Porque ovelha e vaca é diferente. Vaca atravessa rio, boiada atravessa rio, ovelha não. Ovelha, ela é totalmente dependente do pastor. O que Davi está dizendo aqui é que esse pastor que a gente serve, ele nos conduz tranquilamente, mansamente, a águas tranquilas. Ele não vai permitir que você corra risco de cair na água e ser levado. Ele não vai te permitir que você passe por algum risco, porque Ele mesmo disse: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Esse pastor não coloca a sua vida ao Deus dará e aconteça, tudo bem, deixa aí, vai se machucar. Não. Ele é um pastor que cuida, ele é um pastor que tem cuidado pela ovelha. E até na alimentação, e até no cuidado de como você vai se sentir às vezes, ele cuida. Ele fala assim, não, tem que ser água tranquila. Não pode ser água corrente, senão ela não bebe, e aí vai ficar desidratada. Esse Deus cuida de você. Mas eu estou correndo porque eu quero chegar onde eu quero chegar. Ele diz, refrigera a minha alma. O pastor, ele é interessante. Você já percebeu que tem tempo que você vive um momento de tranquilidade na sua vida? Quem aqui que já passou por isso? Assim, nossa, tem gente que fala assim, nossa, eu estou até com medo. Está tudo indo tão bem que eu estou até com medo, né? Mas são aqueles momentos de refrigério. São momentos de... Eu podia ir fundo aqui, irmãos, porque quando nós somos salvos, quando Pedro prega o seu primeiro sermão lá no dia de Pentecostes, e o povo vem nele e diz, o que nós faremos? E ele diz, arrependei-vos, e cada um de vós sejai batizado para arrependimento. E se eu não me engano é nesse versículo, ou um pouquinho mais abaixo, ele vai dizer assim, e virão tempos de refrigério. Estar com Jesus é viver tempos de refrigério. Mas não é só refrigério. Porque muito crente pensa que Jesus é o Papai Noel que só está aqui para dar para a gente aquilo que a gente quer. Eu fui bonzinho esse ano, então eu quero o meu presente. Jesus não é isso. Eu vou seguir um pouquinho adiante e vou explicar isso melhor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu não sei se eu falo aqui ou não, mas só vou te dar uma palhinha. Jesus nos deixou a palavra. Eu estava pregando em Nova York, não sei se foi quinta noite, sexta, sábado, mas algum dia. E Deus me deu uma palavra. Muitas vezes
a gente quer coisa nova. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, e me perdoe eu estar falando tão assim, eu quero que você entenda e a minha voz não está boa. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles passaram pelo mar. Entraram no deserto. Livramento em cima de livramento. No deserto, a gente sempre, talvez não você, mas eu sempre tive a ideia de que Deus mandou maná para o povo não morrer de fome. Não é essa ideia que às vezes a gente tem? Deus deu comida para o povo lá, o maná. E eu estava ali tentando me concentrar para a palavra e Deus falava comigo sobre isso. Porque maná não era para o povo não morrer de fome. Maná era para tudo. O povo precisava comer no deserto. E Deus sabe o que faz. O que ele fez? Ele criou, gente, eu vou trazer aqui para a gente entender, não é isso aqui, não está na Bíblia não. Eu imagino Deus falando assim, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu vou fazer um alimento que é bom para o estômago, para a pele, para os olhos, para o pulmão, para os pés, para isso, para aquilo. Eu vou fazer um alimento completo. Um alimento completo. E esse alimento vai sustentá-los no deserto enquanto eles ficarem aqui. Eles não vão precisar de mais nada. O livro de Hebreus diz que eles não tinham problema nenhum com calçado, com roupa, com saúde, com nada, porque o maná sustentava. Aí Moisés fala assim, vai cair um negocinho do céu aí, vocês comem, guarda só para o dia, tá? Mas na sexta-feira, vocês vão guardar para a sexta, colher para a sexta e para o sábado. Porque no sábado não vai cair. E o povo começa a comer maná. Segunda, maná terça, maná quarta, maná quinta, maná sexta, maná sábado. Domingo uma sobremesinha, né, pastor? Não, domingo maná também. Talvez essa semana mude o cardápio. Não. Segunda maná, terça maná, quarta maná, quinta maná, sexta maná, sábado também maná, domingo maná. Vamos mudar essa semana. Não. Nessa cozinha de Jeová não tem menu. Vai entendendo aí. Não é você que põe lá, hoje eu vou comer virado a paulista. Quem lembra disso? Hoje eu quero feijoada. Não. Nessa cozinha já vem pronto. Mas é o melhor. Teve um dia que uns cabras mais corajosos lá chegou em Moisés e falou assim, Moisés, o povo está reclamando. Está reclamando do quê? O povo está cansado. Cansado desse negócio de maná, Moisés? Só maná. Que história que é essa? O que vocês querem? A gente quer carne. Crente, quando enjoa de maná, é porque quer carne. Quando você enjoa do maná, você está buscando alguma outra coisa para te satisfazer. Maná não é para te satisfazer. Maná é para te dar saúde, para te dar vida, para você ser sustentado, para você ser guiado. Maná não é para ser gostosinho. Maná é para dar sustância. É para te dar força. Mas você quer carne. Aí você vai aí. Mas o salmista fala de um Senhor que guia pelas veredas da justiça. E é por amor do nome dele, não é porque a gente é bom, a gente é ruim, ou a gente... Não. É porque ele decidiu amar você primeiro. Ele deu o primeiro passo. Olha para você. Quando eu olho para mim e vejo quão ímpio eu era, e o Senhor Jesus me resgatou, eu não tenho nada mais a fazer, a não ser a glorificá-lo e agradecê-lo, porque Ele é bom. Ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que significa? Vai andar. Ovelha, às vezes tem que passar pelo vale da sombra da morte, mas ovelha não vai na frente. Ovelha vai atrás. E às vezes o pastor vai trilhar por caminhos.
Ou ele vai te fazer passar por caminhos. Que é isso, pastor? Deus. Jesus é batizado. Pronto, desce o Espírito Santo sobre ele. Agora vai, agora ele vai arrebentar. Não. A Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ali ele jejua 40 dias. Tem crente que pensa que fazer jejum e oração vai livrar ele de tentação. Não vai não. Vai livrar de provação. Não vai não. Vai livrar ele de coisa. Não vai não. Mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmão, sabe qual que é a maior dor de um pastor? É o crente chegar em mim e falar assim: pastor, eu já percebi que quando eu oro por isso aqui, o diabo se levanta, nem vou orar mais. Não, pastor, toda vez que eu começo a orar pela fulana lá, ixi, o Satanás fica pirado, endemonia. O Satanás fica endemoniado. Mas, crente, pelo amor de Deus, o apóstolo João diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós temos um bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí ele entra na parte que ninguém gosta: a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas hoje é ceia, dá para falar um pouquinho, né? Cajado. Cajado é o tipo do objeto que todo crente gosta. Porque cajado, irmão, ele tem a autoridade de Deus, ele tem o ministério de Deus, e ele tem o resgate de Deus. A autoridade de Deus, porque para quem Deus dá o cajado, ele dá autoridade. Para quem Deus dá o cajado, ele dá ministério. E para quem ele dá o cajado, tem a obrigação de resgatar, porque o cajado é aquele negócio que tem cabo de guarda-chuva, né? Um cabo de guarda-chuva compridão, né? É para ir buscar a ovelha que caiu no buraco. É para dar uma conduzida na ovelha. Não, aqui. Quando a ovelha sai lá, ele engarrancha no pescoço dela e traz aqui. É aqui, ó. É para conduzir, é para resgatar, é para cuidar. Então, cajado, crente ama. Crente não ama é vara. Aliás, quando se trata da vara, o crente já começa a espernear. O negócio está apertando, pastor. Nossa, Deus, parece que você está que nem Jeremias chorando em Lamentações 3. Ele acabou comigo. Ele fez de mim alvo para suas flechas. Não, eu estou sofrendo na mão de Deus. Parece que Deus não olha outro para bater, só eu. E aí, crente tem um problema com vara, e crente reclama de vara. Mas Davi não. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. A correção pode parecer dura em primeiro instante, mas depois ela produz um fruto bom. É o que Paulo fala a Timóteo. A correção pode vir dura, mas depois ela traz uma alegria na alma. Olha, irmãos, eu não sou melhor que ninguém não. Tem hora que eu sou corrigido e eu fico assim, injuriado, cabriocárico. Sabe o que é isso? Nem eu. É bonito falar, né? Eu fico assim passado. Mas depois a gente senta ou deita lá. Pode até escorrer uma lágrima. Mas você fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado pelas tantas correções, porque senão eu ia continuar sendo aquele traste. Obrigado pelas tantas correções, porque senão eu ia continuar fazendo errado e deixando de ser abençoado, porque o Senhor nos guia por veredas de justiça. Ele não nos guia por veredas de qualquer jeito, do erro não. Deus, Ele quer te guiar por veredas de justiça. Esse pastor cuida de você. E aí ele pega e diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Falar da mesa do Senhor, a gente fala aqui de mesa de amigo, né?
mesa de comunhão, mesa de irmãos, porque nós estamos aqui em comunhão, irmãos. Mas Hebreus diz que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Hebreus está falando do mundo físico e do mundo espiritual. Participar da comunhão na igreja, e presta atenção aqui agora, fica quietinho, não precisa nem falar aleluia. Jesus, ele curou todo mundo, ajudou todo mundo, multiplicou pão para todo mundo, andou no mar e fez isso público. Jesus fez muita coisa para todo mundo. Mas para a ceia, para a comunhão, ele chamou 12 discípulos, levou para dentro de uma casa, fechou as portas e teve comunhão com eles. Algumas mesas são preparadas para nós como comunhão, mas também na presença dos nossos inimigos, ou do nosso inimigo, para que ele veja a sua comunhão com Deus. Presta atenção, todas as vezes que eu ceio, eu me alegro muito. Todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu me alegro muito. E eu não me alegro pela minha força, eu me alegro porque eu às vezes até oro e tenho o costume de levantar o copo e dizer assim: está vendo aí, Satanás? Está vendo aí? Foi pelo sangue. Foi pelo sangue. Pelo sangue eu cheguei aqui mais uma vez. Está vendo aí, diabo? Eu estou aqui de novo. Pensou que ia me destruir esse mês? Pensou que ia me fazer parar? Me entristeceu aqui, andei pelo vale da sombra da morte ali, tomei paulada aqui, mas eu cheguei aqui mais uma vez. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa mesa aqui fala da sua comunhão com Deus, mas mostra para Satanás que você chegou e que você não vai parar e que você vai continuar em nome de Jesus, porque aquele que está em você e aquele que fez esse momento de comunhão e essa intimidade contigo é maior do que o que está no mundo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Eu vou falar só até aqui porque o tempo não vai dar. A gente pega a Bíblia e vê o óleo da unção. A gente entende muitas coisas sobre a unção que a gente não entende, né? A gente entende muita coisa que a gente não entende, né? Mas aqui era uma coisa interessante. O pastor, ele carregava um chifre, né, pastor Cleomar? Um chifre de azeite puro. E aquele azeite era puro, tinha que ser o melhor. E ele levava consigo. Eu não sei quem foi criado aqui mais na roça e já ouviu falar vou usar aqui a expressão que eu aprendi na época, berne. O bichinho da solitária, que dava em porco, essas coisas. As moscas põem, né? E existiam lugares, dependendo, a ovelha passava por lugares, e às vezes arranhava o rosto perto do nariz, que é menos protegido de lã, arranhava as patas, e aí a mosca vinha, pousava e colocava ali um ovinho. E aquele bichinho, ele entrava, e muitas vezes ele entrava pelo nariz. E ele ia para o cérebro da mosca, da ovelha. E a ovelha, ela começava a bater primeiro o ouvido, que nem cachorro quando está com infecção de ouvido. Quem tem cachorro sabe. Ele começa a bater, e chega uma hora que ele bate tanto, que você tem que cuidar, não pode... A ovelha começava a bater a cabeça assim. Daqui a pouco a ovelha estava batendo a cabeça em árvores, em coisas. E se o pastor não agisse rápido, ela podia morrer por aquilo. Ficar doida.
que o pastor fazia? Ele corria, pegava a ovelha, às vezes amarrava ela, porque ela já estava totalmente fora de si, e jogava óleo puro na cabeça dela. Você já cheirou azeite? Alguns não tem cheiro de nada. Quando ele não tiver cheiro de nada, gente, não é nem azeite, aquilo lá é óleo de alguma coisa, tá? Porque aqui você compra gato por lebre demais, né? Ah, não, Estados Unidos não, pastor, Mas se você abrir o azeite puro e cheirar, ele tem cheiro. Agora você imagina aquele que era feito lá na prensa. Ele tem um cheiro característico e forte. Quando aquilo entrava nas narinas da ovelha, aquilo começava a incomodar o bicho e ele saía. Aí Davi vem aqui usando a mesma expressão. O meu pastor, ele tem azeite puro. Calma aí, você vai ver. Tem uns berne aí, irmão. Tem uns berne aí, entrando na cabeça de uns crentes. E os crentes começam... Desculpa, eu vou ser ator hoje, né? Dá uns 5 minutos, né? Escapar a quarta. E começa a fazer umas atrapalhadas. Está indo tudo bem, mas de repente... E o pastor começa a ficar de olho. Assim, tem coisa errada ali. Tudo bem, irmão? Tudo, pastor. Pastor, eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Dízimo está na Bíblia? Dízimo para o Novo Testamento? Aí você fala, é berne. É berne. Pastor, a igreja vai subir antes, no meio ou depois? É berne. É berne. É berne. Não, pastor, porque eu ouvi um pregador no YouTube falando isso. É berne. E eu quero dizer para você uma coisa, e é sério. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você está batendo a cabeça. Esse pastor que Davi está falando, ele não tinha nada diferente para dar. Ele pegava a ovelha de manhã no curral, conduzia, grama, pastos verdejantes, segurança, água tranquila. Vamos lá, vamos caminhar. Cuidado aqui, vale da sombra da morte, mas vem comigo, você não vai cair, vem comigo. Andava com a ovelha, passava, curral, segurança. Bicho, pau. Inimigo, pau, segurança. No outro dia de manhã, maná. Volta para o curral em segurança. No outro dia de manhã, maná. Volta para o curral em segurança. Aí tem crente querendo coisa nova. Aí entra berne. Vai lá, ouve um negocinho aqui, ouve um negocinho ali. Irmão, enquanto o seu pastor estiver aqui, pode ser arroz, feijão e ovo frito. Um pouquinho de farinha ali do lado. Só que eu te prometo, eu te garanto, que você vai viver muito na presença de Deus. Quando eu era criança, lá em Palmeira do Oeste, você nem sabe que isso existia. Nem eu. Lá em Palmeira do Oeste, a gente comia arroz branco com mamão, ovo frito, de vez em quando tinha um frango frito, carne, nunca faltou. Nunca faltou comida na minha casa, mas era tudo muito simples. Mas olha que grandão que eu fiquei. Olha que fortão. Mas vai comer docinho. Vai entrar em onde você não pode entrar. Não, pastor, mas ele tem 5 milhões de seguidores. Mas pega o telefone dele e quando der BO, você liga para ele. Não, eu estou só te falando aqui, porque às vezes a gente está acreditando em gente, irmão, que vive daquilo. Ele não é pastor de ovelhas. Ele é youtuber. Mas você crê mais nele do que na palavra de Deus, porque ele pegou um texto isolado, ele tirou do contexto e fez um pretexto, e você está acreditando. Em nome de Jesus, ouça a voz do bom pastor. Não fica acreditando em qualquer balela. Daqui a pouco você vai estar com a cabeça batendo aí tem que chamar o pastor, aí o pastor vai lá.
Aí a ovelha está brava, está irritada, está esperneando. Aí tem que amarrar a bichinha e meter o óleo na cabeça. Sabe o que é isso aí? É unção, é oração. Aí, pelo amor de Deus, aqui nunca aconteceu isso e não vai acontecer em nome de Jesus. Mas eu já vi crente endemoniado. Porque pegou berne por aí o pastor vai lá orar, a pessoa estribucha. Aí o pastor tem que tirar o berne, é com oração, é com unção que tira. Isaías diz assim: e o jugo será despedaçado por causa da unção. Onde tem unção de Deus, tem liberdade. Onde tem unção de Deus, tem gente sendo livre, sendo resgatada, sendo livre dos bernes e dos demônios que estão aí, irmão. O inimigo é astuto. Você pensa que ele brinca com você? Sabe por que é bom mensagem do YouTube? E eu não sou contra o YouTube não, eu também assisto de vez em quando. Sabe por que é bom mensagem do YouTube? Porque você escolhe. Se for vara, você joga de lado. Se for cajado, esse eu gosto. Se for docinho, então. Se for maná eu já enjoei. Mas se for carne, eita. Sabe esses mensageiros de te fazer se sentir bem? Porque nós estamos vivendo um tempo de pessoas que querem se sentir bem. Só que o seu descanso, diz a palavra, não é aqui. O seu descanso é no céu. Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele disse assim: se você já ressuscitou com Cristo, morreu com Ele, ressuscitou com Ele, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. É crente pensando em coisas da terra, vivendo coisas da terra, está cheio de berne. Hoje o Senhor Jesus, com a unção dele, vai libertar você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa mesa aqui é posta para comunhão, mas é para mostrar para os nossos inimigos que nós chegamos até aqui. Nós não temos inimigo, gente, graças a Deus. Uns ou outros aí, né? Mas não porque eu sou inimigo dele, porque ele não é inimigo meu. E aí eu vou fazer o quê? Aí a palavra de Deus diz assim: olha, quando é possível, tenhais paz com todos, né? Mas a gente não tem inimigo, a gente só tem amigo, só irmão. Mas existe um inimigo, que Pedro fala assim: olha, ele está em volta de vocês, girando, rodando, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele vem, irmãos, às vezes com um sapatinho de algodão, né? Nada disso aí não. Bobeira. Ó, assiste esse vídeo aqui, ó. Não, vê isso aqui, ó. Cuidado com os bernes. Deixa esse óleo escorrer em você hoje, penetrar em você hoje, libertar você em nome de Jesus. Faz concerto com Deus, faz concerto com o seu pastor. Jesus disse o nosso textuário: se alguém quiser vir após mim, é você que vai após ele, não é ele que vai após você. Negue-se a si mesmo, tem que haver negativa, você precisa se render, porque quando a bênção dele vem cheia. E aí Davi disse assim: o meu cálice transborda. Irmão, Deus tem bênçãos abundantes para nós. Deus tem bênçãos abundantes para nós. Quando Ele abençoa, é para transbordar. Mas você precisa conhecer, ou então se render a esse pastor. Nós vamos participar da ceia. Depois da ceia eu vou pedir um minutinho para você, porque eu vou conversar mais um minutinho com você. Mas agora nós vamos participar da ceia. Pastor Ron, would you, please, o grupo de louvor. Meus irmãos, rapidinho. Na semana passada o pastor Ron pregou aqui e trouxe uma notícia para os irmãos que a gente havia conversado e eu havia pedido para ele. Eu havia pedido para ele, para nós falarmos justamente para a gente ter tempo de fazer a igreja trabalhar com a ideia, né? E com a nossa a família, a gente conversar e esclarecer algumas coisas. Foi dito aqui que em breve eu e minha família estaremos nos mudando daqui de Fall River. Não vou para New Bedford.
Na verdade, a gente não tinha muitas definições ainda, mas nesse final de semana nós estivemos em reunião com a mesa diretora da convenção e com o nosso presidente pastor Joel Freire Costa, que é o presidente da convenção e presidente do Ministério do Belém, para o qual eu estou sendo transferido para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Se você me der 5 minutos, eu quero falar rapidamente com você para evitar especulações. 2021, Deus me deu uma visão. No ano de 2021, Deus me deu uma visão. Nós estávamos no Congresso Nacional das Assembleias de Deus em Orlando e durante um momento de louvor eu tive uma visão onde uma criança vinha até mim e pedia por socorro, pedia ajuda. E eu olhei para trás, vi tudo aquilo, tudo que talvez eu teria que deixar. E a menina, que era uma menina, estendeu a mão, pegou na minha mão e disse assim: por favor, vem e nos ajude. E de repente, aquela visão, eu deixei as coisas para trás e fui com aquela menina. E aquela visão acabou e me veio um grande temor, porque eu estava num culto de adoração a Deus. Não era um sonho. E eu senti o peso daquela visão, mas por algum tempo eu tentei colocar uma pedra sobre aquilo. E a gente vem ouvindo Deus falar, e Deus tem os meios dele de falar, inclusive levar a gente para o hospital. Eu tive um probleminha de saúde, fui no médico e ele disse assim: não, você está 100%, seu negócio é outro, resolve seus problemas. E aí eu conversei numa oportunidade com o pastor Joel, e ele disse: volta e fala com seu pastor. E eu vim e falei com o pastor Ronald, e nós começamos então a trabalhar, eu e ele, nesse sentido de que isso acontecesse da forma mais tranquila possível. Você me vê falando assim é muito fácil, mas são 13 anos de Fall River, são 13 anos nesta igreja. Do tempo que eu cheguei do Brasil, eu vim para esta igreja. E eu tenho trabalhado debaixo da autoridade do pastor Ron, junto com a minha família. Eu ganhei aqui um pai, uma mãe, alguns irmãos, me sustentaram e me suportaram de todas as formas, inclusive financeiramente, de todas as formas que vocês puderem imaginar. Deus usou esta família, o pastor Ron, a irmã Bernice, o pastor Andrew, a irmã Andrea, todos foram muito bons comigo. Esta igreja, Deus usou e estabeleceu aqui uma família. Você está aqui hoje, mas quando eu cheguei era eu, a Vivian, o Samuel e a Stephanie, meus 2 filhos. E depois o irmão Manuel, a irmã Cleide, o irmão Alzira, o irmão Antônio. E foi chegando, e você chegou aqui. Se existe uma família aqui, é porque Deus nos trouxe e nos colocou juntos para um propósito. Então falar em sair daqui é dar uma facada no peito, né? Eu não estou saindo daqui porque está indo tudo mal. Eu estou saindo daqui por causa de um chamado. Pensa num cara teimoso. E por causa da minha teimosia eu venho sofrendo um pouco. Então eu me rendi ao Senhor, porque é muito bonito pregar o evangelho aqui, seguir o pastor, fazer isso, fazer aquilo. E quando tem que fazer, você resiste. Então a gente tem que no mínimo ser crentes. E aí nós viemos conversando e nesse final de semana nos reunimos, tratei com a mesa diretora da convenção, tratamos com o pastor Ronald. E como foi dito aqui domingo passado, esta igreja está me liberando. É muito difícil se sentir liberado, porque eu deixo casa, deixo conforto, deixo a igreja que está indo muito bem, graças a Deus pela sua vida. Deixo uma posição aqui na igreja e uma posição na convenção. Deixo uma filha para trás, porque minha filha é casada e eu não tenho autoridade mais sobre ela. Deixo um pedaço. Mas eu estou feliz. Eu estou feliz e não é de mentira. Eu estou feliz porque eu estou cumprindo o chamado do meu Senhor. Eu estou cumprindo o chamado do meu Senhor. É o meu pastor. E Ele me chamou e eu vou seguir.
Então não pense que eu estou virando as costas para a igreja. Você não sabe a dificuldade que é. Mas eu estou segurando tudo porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sabia para onde eu ia, existia uma possibilidade de nós irmos para a Suíça. Eu não falei nada, porque Deus me deu uma visão de um local. E eu quero ser fiel a Deus a isso, mas eu tenho que ser fiel ao ministério. Nas nossas conversas, eu tinha essa possibilidade, mas há 2 semanas atrás eu tive 3 sonhos. No primeiro sonho, o pastor Joel chegava em mim e falava assim, do jeito bem alegre que ele era, ele falava: Naline, faltam 40 dias. Eu só estou te contando para você entender, não é que falta 40 dias. No próximo dia ele chegava, no outro dia eu sonhei a mesma coisa, a mesma cena. Ele chegou em mim e falou assim: faltam 39 dias. E no terceiro dia eu sonhei de novo. Ele disse assim: Naline, nós conversamos, eu orei, nós conversamos e nós chegamos à decisão que é melhor você ir para a Itália. E naquele dia eu comentei o sonho com a minha esposa. E eu tinha no meu coração a certeza disso, mas eu não podia falar nada. E agora sexta-feira à noite eu estava em reunião. E ele de pé, eu vi a cena do meu sonho. Ele falou assim: Naline, eu orei e Deus falou comigo, o melhor lugar para você ir é a Itália. Então nós estamos indo para a Itália com muita alegria no coração, por servir a Deus, com uma tristeza, um peso enorme, porque eu não estou virando as costas para uma igreja, eu estou deixando uma família que é família e não vai deixar de ser família. Mas Deus já levantou pessoas, Deus já levantou aqueles que Ele vai usar aqui para fazer a obra. Esta igreja tem um pastor. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus. Em segundo lugar, o pastor é o nosso pastor, o pastor Ronald. E nós temos um corpo pastoral, que é o pastor Andrew. E hoje eu faço parte desse corpo. Mas este corpo pastoral tem orado e pedido graça e orientação de Deus para que esta igreja seja conduzida. Então, por favor, não me diga assim: estou saindo, pastor. Você não serve o pastor Naline, você serve a Deus. Por favor, não me diga assim: sem o Senhor não tem graça. Você não está aqui para ter graça. Você está aqui para receber graça de Deus. E Deus tem os seus homens, as suas mulheres para conduzir o seu povo. Não vai ser a mesma coisa. Não vai mesmo, cada pessoa é única. Mas Deus levanta as pessoas certas. E Deus não erra. Não erra, Deus faz certo. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus não errou em me trazer para cá, e Deus não está errando em me levar para lá. Eu estou indo, irmãos, com o coração tranquilo, com as malas de roupa só, deixando tudo. Eu falei para minha esposa: 50 anos, começar tudo de novo. Não, eu não estou começando tudo de novo. Jesus está no meu barco, e se Ele está no barco, está tudo bem. E o melhor de tudo é que nós vamos estar juntos, vamos poder visitar, poder estar aqui, e Deus vai estar dando a direção para cada um de nós. Data, nós não temos uma data específica. Eu sei que as coisas podem acontecer rápido, mas tem algumas coisas para resolverem que não resolve da noite para o dia, mas as coisas podem acontecer rápido. Então vai se começar um processo lá na Itália de casa, essas coisas, para aí sim decidir datas. Mas nós estamos nesse propósito, e Deus tem confirmado isso. Eu acho que, eu não vou te dizer assim, não se entristeça, porque eu não posso cuidar do seu sentimento, mas eu devo te dizer: se alegre, porque desta igreja Deus está enviando missionários, desta igreja Deus está levantando pessoas. Eu sou o primeiro. Não ouvi nenhum amém. Deus prepara pessoas, Deus treina pessoas. E o tempo que eu estive aqui, você foi bênção na minha vida, e você é bênção na minha vida, foi para me treinar, para eu ter casca grossa, para eu enfrentar o que vem pela frente, amém? Que Deus abençoe. Eu vou continuar aqui ainda, nós estamos aqui desse mês de dezembro, janeiro, eu não sei exatamente, mas porque eu não tenho data realmente, não é uma coisa que eu estou criando não, eu não sei.
Quando eu souber, a igreja será informada e nós vamos continuar servindo ao Senhor Jesus. Amém?